No programa de hoje eu te conto tudo sobre as finais do último final de semana. O Penharol vencendo o Super Rugby Américas, o Buffy Rugby vencendo a Premiership Rugby e o Leinster vencendo a United Rugby Championship. Preparado? Vem comigo! Muito legal ter você aqui comigo. Meu nome é Martoni, seja bem-vinda, seja bem-vindo. E antes de mais nada, você sabe, né? Assina o canal, aciona o sino, deixa aquele like e põe sua opinião. Qual dessas finais você gostou mais? Qual campeão que você mais torceu e tudo mais, tá bom? Vamos fazer assim então. Vamos começar falando do Super Rugby Américas e o exatamente em 5 edições, o campeonato do Penharol Rugby. Vamos nessa? O resumo da ópera foi um jogo sensacional, né? O Penharol Rugby dominou quase que o jogo inteiro. Pelo menos o primeiro tempo e boa parte do segundo tempo, tipo 20, 25 minutos, inclusive do segundo tempo. O placar chegou a ficar 35-8 contra o Douglas. Mas aí a equipe lá de Córdoba, Argentina, reagiu, foi para cima do Penharol. E olha, o jogo acabou 35-34. É isso mesmo. Foi um sufoco para o Penharol. Tanto é que o Manuel Diana, capitão da equipe, até pós-jogo falou nos microfones lá da ESPN que não podia parar como eles pararam. Eles relaxaram na partida, cansaram e viram o Douglas vir para cima e valorizou muito a vitória da equipe do Penharol, a fortíssima equipe do Douglas, que era o campeão em 2024. Foi um grande jogo, foi a segunda final entre os dois. Em 2023, Penharol e Douglas se enfrentaram, o Penharol foi campeão. E aí você entra naqueles números históricos, né? 5 edições entre SLAR e Super Rugby Américas, 4 finais, chega o Penharol com 3 títulos. 5 edições SLAR, Super Rugby Américas, terceira final consecutiva do Douglas. Ou seja, essas duas equipes aí começam a criar uma rivalidade e brigam lá em cima sempre. Pelo menos nos últimos 3 anos tem sido assim. O ano passado o Penharol não estava, o Douglas estava, o outro ano estava Penharol e Douglas, esse ano Penharol e Douglas, enfim, né? Muita rivalidade num ótimo torneio em que o Pampas foi a melhor equipe, mas acabou caindo até como uma espécie de tabu que tem contra o Douglas. Caiu na semifinal em Buenos Aires, que não deixou de ser uma surpresa, que foi a melhor campanha. E o Selknam do Chile, que também fez uma boa campanha, caiu lá no Uruguai perante o Penharol. E a final foi isso. Muitos jogadores de altíssimo nível, como Echeverri, como o Balso, como o próprio Manuel Diana, Tiveta, molecada nova, enfim. O Dugon Hit, o treinador também jovem, que saiu do Serve para assumir o Penharol no 15. Trabalho muitíssimo bem feito. Repito, não é só pelo resultado, né? Porque o Douglas também foi bem, o Pampas também foi bem, o Selknam também foi bem, até o Tarucas foi ali até a última rodada brigando com chance, assim como o Iacaré 15. O Cobras do Brasil, que esse ano não foi tão legal. Mas, enfim, foi um torneio merecido e vitória, e mais que justa, da equipe do Penharol Rugby, tricampeão do Super Rugby Américas. Bom, agora a gente chega na grande final da Premiership, o campeonato inglês de rugby. Depois de 29 anos, o Buffy Rugby conquista um título desse porte, que é a Premiership Rugby. Foi o terceiro título da temporada do Buffy Rugby, tríplice coroa, ganhou a Premiership Cup em fevereiro, depois em maio ganhou a Challenge Cup e agora em junho conquistou definitivamente o melhor dos títulos, o maior dos títulos desses 3, que foi a Premiership Rugby, após 29 anos. O Buffy Rugby havia ganho em 95, 96 a última temporada amadora. A partir da temporada 97, sim, começou o inglês todo profissional e o Buffy Rugby não conseguiu ganhar, né? 96, 97. Então, portanto, primeiro título do Buffy Rugby na época profissional, e mais que justo, hein? Falando Lester Targets do Michael Cheika, muita gente boa aí, que inclusive está saindo. Pra você ter uma ideia, ó, o próprio Michael Cheika, treinador. Julián Montoya, ótimo hooker, capitão de Los Pumas. André Polar, dispensa comentários, genial, camisa 10 sul-africano, bicampeão mundial. Mais ainda, aposentaram o Dan Cole, que jogou 1 minuto, tomou amarelo, que confusão que foi aquilo lá. O Michael Cheika falou que o Dan Cole não era para tomar amarelo, mas era assim. Era assim, infelizmente, para o Dan Cole foi uma pena, mas um jogador fantástico e
nenhum momento ofusca a brilhante carreira dele. E o Benny Aggs também, que fez um partidaço nos últimos 15 minutos, colocando o Leicester Tigers na briga ainda para tentar o título. Né? Esses jogadores, infelizmente, já não pertencem mais ao Leicester Tigers, inclusive o próprio treinador. Mas fizeram um grande trabalho. Uma ótima equipe. Olha o Russell Connors, Adol Radwan, muita gente boa, hein? Olha o Cracknell, Anjo Lindbergh, uma primeira linha sólida com John Hayes, enfim, o time é muito bom. Olha Chesson na segunda linha, enfim, time muito bom. Mas não foi páreo para a melhor campanha, melhor ataque, melhor defesa da competição, que foi o Bath Rugby, que o Leicester Tigers foi o segundo colocado na classificação geral, 11 pontos atrás do Bath Rugby. Você tem uma ideia do que foi essa equipe do Bath Rugby, do Johan van Graham, treinador sul-africano, que inclusive foi eleito o melhor treinador da Premiership Rugby, com todos os méritos. Há 2 anos e meio, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ele chega no Bath Rugby, que estava na última colocação. Então, naquela época, para você ter uma ideia do que ele transformou nessa equipe, com a chegada de alguns ótimos jogadores, como Charlie Hughes, como Ben Spencer, Scanhoff, como o Finn Russell, abertura, transformar essa equipe numa equipe potente, poderosa, de muito equilíbrio, de jogo combinado tático, mas também preservando a individualidade, ou seja, você só entrega uma parte tática quando você tem uma parte técnica muito sólida. É isso que ele tem agora. Will Stewart, Djoko Ganassinga, é muita gente boa. Oli Lawrence, que nem jogou porque estava machucado, enfim, uma grande equipe. O Phil Russell fez uma temporada brilhante, assim como o Ben Spencer, e o título mais que merecido e justo para a equipe do Bath Rugby, que tem, entre outros, ainda esse genial Guy Pepper, terceira linha, muito bom. Ted Hill também, muito bom, terceira linha. Né? Enfim, tem o Sun Underhill, que estava suspenso por conta da Challenge Cup, mas também a outro carrega, enfim. Uma equipe muito boa, muito sólida e com mais que merecimento foi campeão, depois de 29 anos, repito, da Premiership Rugby, o inglesão de rugby. Parabéns para o BAF, campeão da Premiership Rugby. Bom, agora a gente chega numa equipe que não ganhava há 4 anos o United Rugby Championship, mas estava muito pressionada. O Leinster Rugby. O Leinster do R.J. Snyman, que foi eleito o melhor jogador. Você sabia disso? Foi eleito o melhor jogador do United Rugby Championship. Mas o Leicester é uma potência, né? É uma potência. Tem a base da seleção irlandesa, praticamente todos que entram em campo são da seleção irlandesa. Mas o R.J. Snyman, gigante sul-africano, jogador espetacular. E também o Jody Barrett, centro dos All Blacks, e que fez essa temporada de 6 meses pela equipe do Leinster Rugby, pediu uma licença especial lá da Federação Neozelandesa. Você sabe como funciona lá, né? Se você não joga na Nova Zelândia, você não pode jogar nos All Blacks. Ele pediu uma licença especial de 6 meses, já retornou para a Nova Zelândia, então ok, assina um novo contrato. O fato é que ele teve essa liberdade de fazer essa opção e se deu muito bem, acabou chegando lá e conquistando o título do United Rugby Championship. George Barrett, que inclusive cresceu lá. Ele, o Scott, o Boden, toda a família Barrett cresceram na Irlanda, então tinha uma ligação também. E vai substituir o ano que vem o George Barrett no Leinster Rugby, você sabe quem é? Rieko Ioane. É isso mesmo. Também neozelandês, só que do Blues lá de Auckland. Bom, essa é outra história. Tem também Rabah Slimani, enfim, é um time muito bom. Muito bom. Que enfrentou um Bulls do Jake White, do Marcel Coetzee, do Aker van der Merwe, que acabou fazendo o try, do Johan Gusen, do Canon Moody. Tem muita gente boa lá, viu? Mas não deu. Foi encaçapado taticamente a equipe do Bulls por conta do Jacques Dienaber e do Leo Cullen, da comissão técnica do Leinster. Não conseguiu ali no pack de falls, no set piece, no scrum, que é onde o Bulls foi a melhor da temporada, mas foi encaçapado na final. O Leinster dominou, foi muito superior à equipe do Bulls. O placar não deixa dúvida, 32-7. Então, parabéns para o Leinster Rugby, que depois de um bom período, 4 anos, conquista o United Rugby Championship. E finalmente, para alívio da torcida, levanta o troféu. Outro destaque, inclusive destacado pela comissão técnica do Leinster, o Sam Prendergast. O moleque é jovem, tem os erros, especialmente defensivos, mas essa partida ele jogou muito, muito bem.
que é muito legal para ele, que começou na alta e depois deu uma baixa, né? Deu aquela osciladinha na carreira, que é normal, ainda mais para jovens talentos. Parabéns para o Leinster Rugby, mais que justo e merecido campeão do United Rugby Championship. Bom, acho que é isso, passamos tudo, né? Esses 3 campeonatos, o rugby não para não. Agora começa os jogos de seleção, British and Irish Lions. Já nesta semana já temos Los Pumas jogando lá na Irlanda contra o Lions. Que jogo maravilhoso, você vai ver lá comigo lá na ESPN. E depois tem o The Rugby Championship, tem todos os test matches agora de julho, a janela de julho, enfim, tem muita atração no mundo do rugby, ainda só tá no meio da temporada, tem muita coisa para acontecer, tá bom? Põe sua opinião, assina o canal, aciona o sino, agora sim, dá aquele like, tá bom? E vamos que vamos, até a próxima, valeu!